Hoje nós falaremos sobre as palavras do Senhor Jesus. As palavras que ele ensinou aos discípulos, que servem para a nossa advertência hoje, nos dias de hoje. Então, aqui em Mateus, no capítulo 7 e versículo 22, o Senhor Jesus diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, quer dizer, qual é esse dia? No dia do julgamento. Ali, essas pessoas estarão diante do trono branco. Por que estarão diante do trono branco? Porque serão condenados. Os salvos não estarão perante o trono branco, que é o trono do Deus Altíssimo, o Senhor Jesus. É o trono do Senhor Jesus, o trono branco, para julgar todas as nações. E se essas pessoas estarão diante do trono branco, é porque não foram salvas. Esses serão os bodes que são colocados à esquerda. Então, o Senhor Jesus continua a dizer assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Quer dizer, não temos nós pregado o Evangelho? E ele continua a dizer assim: e em meu nome, e em teu nome, no nome do Senhor Jesus, não expelimos demónios? E em teu nome, não fizemos muitos milagres? Então, vem a resposta do Senhor Jesus. Porque essas pessoas estarão diante do trono branco, do dia do julgamento. Diz o Senhor Jesus assim: então lhes direi explicitamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. A iniquidade é um pecado. Os que praticai, quer dizer, que vivem no pecado. Pessoas que vivem no pecado. Mas quem são esses? São os pregadores do Evangelho. São os falsos profetas. A partir do momento que o Senhor Jesus fala aqui expressamente sobre os falsos profetas. As pessoas que pregam o Evangelho, mas não vivem. Se eu pregar essa palavra como eu tenho pregado aqui, para todas as plataformas aonde eu posto este vídeo, e eu não viver esta palavra, por estar no pecado, por viver no pecado, eu me incluo nesta palavra. Assim, há muitos pecadores aqui online que pregam, mas não vivem, porque vivem no pecado. Então, para Deus, são chamados o quê? De hipócritas. São falsos profetas, porque pregam a palavra de Deus, mas não vivem. Assim será, como está escrito sobre a apostasia dos últimos tempos. Ali no livro de de Timóteo, Paulo fala assim, quando escreveu a carta para Timóteo, ele fala assim, ensinando a Timóteo, alertando a Timóteo sobre os falsos profetas. Timóteo 4, logo no capítulo 1, ele fala assim, João escreveu para Timóteo assim, ora, o Espírito afirma, quer dizer, o Espírito Santo, expressamente, que nos últimos tempos, alguns, não são todos, apostatarão da fé. Quer dizer, apostar da fé é negar a fé. Né? Pessoas que deixam de viver a palavra de Deus como ela é. Mudam o Evangelho. Pregam segundo o que elas acham. E ele continua a dizer assim,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria mente, não é? Quer dizer, você vê que a pessoa, quando ela vive no pecado, ainda que ela tenha sido um homem verdadeiramente de Deus, não é? Tendo recebido o Espírito Santo, mas como decidiu viver no pecado, o Espírito Santo sai. A partir desse momento que ele continua a pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, não é? Ele cai dentro dessa palavra que acabamos de ler em Mateus, não é? Que o Senhor Jesus diz: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E também se inclui todas as outras religiões, não é? Que pregam o Evangelho, mas não vivem a palavra de Deus. Como diz que proíbem o casamento. Ou outras coisas diferentes também que hoje em dia acontece dentro do mundo evangélico. Então, quer dizer, todas essas pregações que não batem com a palavra de Deus são inspiradas pelos espíritos enganadores. Muita gente prega baboseiras na internet, porque na verdade não habita neles o espírito do Deus vivo. São essas pessoas que vão ser condenadas e vão estar diante do trono branco para serem julgadas pelo Senhor Jesus. Mas muitos dirão, não é? Em teu nome não expulsamos demônios? Sim, pode até ser que no nome do Senhor Jesus usaram o nome do Senhor Jesus para expulsar demônios, para curar enfermos, não é? Mas aqui Paulo fala por obedecerem a espíritos enganadores. Quer dizer, na verdade, usaram o nome do Senhor Jesus, mas não expulsaram demônios. Na cabeça, no entendimento dessa pessoa, expulsaram os demônios. Mas se estão enganados pelos espíritos enganadores, então uma casa dividida, não é? Não vai prosperar, não é? Os demônios não estão divididos entre si. Demônio não expele demônios, não é? Então, pode-se ver quando a pessoa, não é, faz o abandono da fé, que se chama apostasia, automaticamente, não é? O Espírito Santo sai se essa pessoa realmente uma vez foi de Deus. Mas há outras pessoas que pregam o Evangelho, não é? Nunca receberam o Espírito Santo. São todos considerados pelo Senhor Jesus falsos profetas, hipócritas, porque vivem no pecado. Não é? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui você pode entender as palavras do Senhor Jesus e o que o Espírito Santo fez entender a Paulo quando ele escreveu a Timóteo sobre a apostasia dos últimos tempos. Ele não fala a muitos nem a todos, mas ele fala a alguns, não é? Porque muitos até foram verdadeiros, mas por viver no pecado continuaram a pregar o Evangelho. Mas já não aceitam o Evangelho como ele é. Mudam, continuam a expulsar demônios, a curar enfermos. Tudo isso são obras dos espíritos enganadores, não é? Se você vê, há pessoas que não têm o Espírito Santo e fazem esse trabalho. E fazem hoje em dia esse trabalho. Então quer dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor, como começa essa pregação, entrará no reino dos céus. Por isso, eu não me preocupo com pastor A, B ou C, igreja A, B ou C. Porque a salvação é individual, não é? É a responsabilidade, é pessoal da nossa salvação. Se você não viver segundo as palavras de Deus, sendo fiel a Deus, não é? Fiel em tudo,
Não é você aceitar uma coisa e negar outra coisa. Senão você entra na apostasia. Porque a apostasia é a renúncia de certas coisas. Como há pessoas, há igrejas que renunciam, rejeitam a pregação do dízimo. Então, quem pediu o dízimo? Não foi o próprio Deus, não é algo do passado. O Senhor Jesus disse quando vieram perguntar ao Senhor Jesus a quem deveriam dar os dízimos, não é? Quando veio com aquela moeda. O que o Senhor Jesus disse? Dai a Deus o que é de Deus, que é os dízimos e as ofertas, e a César o que é de César, que são os impostos. Então, quer dizer, Jesus não anulou, não é? Não anulou os dízimos. E ele mesmo disse que não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Então, essas igrejas que negam o dízimo, que renunciam, que negam o casamento e outras coisas mais, que é contrário à Bíblia, à palavra de Deus, então são os apóstolos da fé, os que renunciam à palavra de Deus. Esses é que estarão diante do trono do Senhor Jesus e serão condenados. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.